Eu sou o evangelista Jimmy Swagger e esse é o Estudo na Palavra e é muito bom ter você aqui conosco. É bom ter o Josh Rosenstern conosco, o Dr. David Watts, o John Rosenstern e o Dave Smith. E vou repetir, é muito bom ter você conosco para estudarmos a Palavra de Deus, pois é o resumo da sabedoria. Tudo aquilo que podemos entender da Palavra traz vida. É a palavra de Deus, então é a resposta para tudo quanto é pergunta. Vamos continuar de onde paramos no último programa. Dave, comece no versículo 19, mesmo já tendo lido, mas vamos recapitular. Por favor, Dave. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Fala do conhecimento universal e objetivo de Deus como Criador, que está mais ou menos em todos os homens, ou seja, a criação exige um Criador. É simples assim, senhoras e senhores. Porque Deus o manifestou. Quer dizer que sua assinatura está na criação. Irmão Swagger, se eu puder comentar sobre a sua anotação, nós encontramos na Bíblia por 6 ou 7 vezes. Nós os chamamos de versículos da assinatura. Nós vemos isso em Jeremias capítulo 31, versículo 36 ou 37. O Senhor que criou o céu e a terra, esse tipo de linguagem. E aqui nós estamos vendo ele colocando isso no coração do homem. O Senhor usa esse tipo de pensamento como uma assinatura, especialmente alianças. Nós vemos isso no Salmo 89 e também em 1 Samuel. Foi no capítulo 16 que Deus fez uma aliança com Davi. Nós vemos essa assinatura sendo usada diferentes vezes, indicando que essa é a assinatura de Deus. E quando ele usa a sua criação como assinatura, ele está dizendo, fui eu quem criei E tudo ele isso. disse para Jó, o que você podia fazer, hein? Exatamente. Aonde você estava? Sim. Alguns teólogos descrevem o que John disse como a revelação geral, onde Deus se revela na natureza e no coração e nas mentes, que todo mundo, se você estudar antropologia e cultura, todo mundo tem um sentimento interno de que há um ser superior. Esse sentimento está no seu coração e na sua mente, a revelação geral. E voltamos à declaração simples que a criação exige um Criador. É Algo isso não aí. aparece do nada. É claro que eles inventam essas tolices aí a respeito da evolução e tal, dizendo que apareceu uma lesma, não sei de onde. Mas de Sim, onde veio a lesma? Assim, no princípio, quem é que representa o princípio? O que é o princípio na evolução? sim. Qual é a resposta que eles Na têm? verdade, eles dão várias respostas para isso, mas eles não têm uma definida. A resposta mais popular, claro, é o Big Bang. Mas de onde veio o Big Bang? Bem, de novo, nós ainda estamos buscando por um início definitivo. Certo. E isso mostra a limitação do homem. Mas algo que eu sempre achei interessante, alguns programas atrás, Dr. Watts falou sobre química e física. Como é que é? Física e química, que são matérias incríveis, se você tem cabeça para isso. Mas na física, aplicando para o nosso mundo de hoje, você tem algo chamado entropia. É o nome que eles dão, entropia. O que é a entropia e por que eu estou falando sobre ela? Quando você olha para os cálculos matemáticos na física e quando você olha para a matéria ou para as coisas quando elas mudam de forma, se lembre que, de acordo com essas teorias, a matéria não pode ser nem criada nem destruída, ela só muda a sua forma. O quê? Essa é a lei da termodinâmica? Sim, se você pegar essa mesa e queimar ela até ela se transformar em cinzas, tecnicamente você mudou a forma dela, você não a destruiu. As suas moléculas ainda estão lá. E isso nos mostra que se a matéria não pode ser nem destruída nem criada, de onde ela veio? Ela sempre esteve lá? E quanto à entropia, quando você vê a matéria mudando de forma, na verdade o que acontece no universo é que as coisas se quebram. Essa é literalmente a sua definição, quebra. Uma desorganização, nós podemos usar o termo caos.
Em outras palavras, de acordo com a Perdão, física, as coisas não estão avançando, estão se deteriorando. essa é uma boa forma de dizer isso. O que eu nunca fui capaz de reconciliar é como nós podemos pegar algo ou como algo acontece. Algo que era uma nuvem, ou um gás pelo universo, ou um caracol que estava na água. Como nós podemos pegar algo que está bem aqui e desenvolver isso e torná-lo algo mais complexo? Se as próprias leis que nós vemos na física nos dizem que, não, ao mudar de forma e ao acontecer processos, as coisas estão se quebrando. Como isso pode ser evolução? Isso é o oposto. O Verdade. fato é que todas essas discussões apontam para o fato de que Um precisa criador, ter um um criador. Criador, e esse é Deus. Me deixe falar algo engraçado. Isso era o seu avô, o meu pai, nos explicando em que as pessoas precisavam acreditar para aceitar a evolução. Ele era militar e ele usava esse exemplo. Suponha que eu vá em uma gráfica, pegue uma granada e jogue lá dentro. E depois que a granada explode, eu entro lá e agora tem ali um catálogo telefônico com o nome de todos que moram naquela cidade em ordem alfabética. Essa é a expectativa dos evolucionistas. É ridículo. E é assim que ele descrevia para nós. Ele dizia: aprenda isso na escola, tire uma boa nota, mas não acredite nisso. Existe uma lei, se eu me lembro bem, que chama Lei de Hamilton, que diz que tudo que foi construído, algo tem que ser destruído para construir aquilo. Algo tem que ser perdido. Por exemplo, para construir uma casa, você precisa de madeira e tem que cortar a árvore, Certo. etc, etc. Mas Jesus operou milagres sem Sim, detonar isso nada. mesmo. Ele multiplicou. Sim, Exatamente. glória a Deus. E Deus criou o universo. O termo em latim é ex nihilo, do nada. Ele não precisou de nenhum material que estivesse disponível. É isso aí. Ele falou e Hebreus 1 tudo diz se isso. fez. A minha questão com o evolucionismo é que, para mim, sempre será necessário mais fé para crer É na verdade. evolução do que para crer na criação. E número 2, na história antropológica, nós vemos a humanidade como ela tem sido, mas por milhares de anos nós basicamente temos sido os mesmos. Então, por que nós paramos de evoluir? Essa é uma boa pergunta. Me deixe dizer isso para trazer uma conclusão para a audiência. A teoria do processo de evolução é que você não consegue perceber a evolução. Ela acontece por um período muito longo Bilhões de e bilhões tempo. de anos. Você pode perceber nas bactérias, mas não pode perceber em seres complexos como nós. Então, tecnicamente, isso não é científico. Porque para que algo seja científico, precisa ser perceptível. É uma questão de fé, como o Dr. Watts disse. Esse é o meu ponto. Você não pode perceber porque, de novo, nós não temos, como você disse antes, irmão Suega, alguém que seja metade homem, metade macaco. Tem o professor dele. O professor dele, certo? Mas aconteceu lentamente, pequenos detalhes que se alteraram ao longo dos séculos em muitas espécies, e é por isso que nós não percebemos. Mas o problema é que nós não temos nenhum elo perdido. Nós temos esse espaço que não mostra as transições. E eles vão olhar, por exemplo, a embriologia. Quando você tem os embriões se desenvolvendo, e se você olhar um embrião humano e você compará-lo ao embrião de um macaco ou algum outro animal, você não vê semelhanças. Você não vê nenhuma semelhança na Existe uma sociedade, roda em um tanque de guerra, mas é diferente da roda do certo? carrinho de compras. É isso que eu sempre busquei e disse. Nós estamos falando aqui sobre um Criador, o Deus poderoso, e essa criação é a sua assinatura. E você pode pegar qualquer grande mestre falando sobre o artista, os pintores que pintaram as obras que estão na Itália, no Louvre, na França, na Europa. E você pode pegar um especialista que conhece tanto as artes quanto os artistas, e eles vão olhar para aquela pintura, e sem olhar a assinatura, eles vão saber quem pintou Verdade. aquela pintura. E isso porque todo Verdade. artista tem uma técnica e uma assinatura. Certo. Rafael, por exemplo, ele usava azuis e vermelhos em suas pinturas. Você pode identificar uma pintura dele porque a sua essência está representada ali.
Em outras palavras, eles fazem coisas à sua semelhança. E não foi isso que o Senhor fez. Verdade. Ele fez tudo à sua semelhança. Isso nunca mudou. E nunca mudou. E o que Deus iniciou continua a existir. E isso inclui a vida, isso inclui a gravidade, inclui a procriação e a biologia. Tudo isso foi colocado em ordem porque Deus o fez assim. O que me fascina na biologia é o próprio corpo humano, o nosso cérebro, o nosso sistema circulatório. Todos os sistemas, eles podem identificar e eles sabem o que está acontecendo. E o cérebro humano é tão complexo, com certeza. Quer dizer, ele é infalível. E o fato de que hoje em dia eles estão conseguindo tratar o câncer com uma terapia em que eles isolam o próton e tentam salvar as boas células, destruindo apenas as células ruins e coisas desse tipo, usando o nosso próprio sistema imunológico. É incrível o que Deus criou. De modo terrível e maravilhoso fomos formados, e a própria criação testemunha a glória e a grandeza de Deus. E o evolucionismo tenta... E todos os esforços humanos são sobre isso, irmão Swagger. Eles tentam tirar de Deus a glória e o reconhecimento dele como o Criador. É isso que essa teoria faz. E, infelizmente, tem um grande impacto. Eu não sei quantas pessoas da minha idade, millennials, que foram criados na igreja e realmente acreditaram na palavra de Deus, mas após terem buscado educação, e não há nada errado com isso, mas ao fazerem isso, eles foram doutrinados com essa teoria, e agora eles questionam a fé, e por isso Verdade. se distanciaram de Deus. É isso que essa teoria faz, e não É é algo muito brincadeira. sério. Isso não aconteceu por acaso, não. Houveram pessoas que instituíram isso nas escolas e nas universidades para que tudo isso acontecesse. Dave, por favor, leia o versículo 20, por favor. Porque as suas coisas invisíveis, tanto seu eterno poder quanto sua divindade, claramente se veem, Isso explica o versículo 19. sendo entendidas pelas coisas que estão A criadas, criação exige um criador. para que eles sejam indesculpáveis. A criação nos fala do poder eterno de Deus e é óbvio para todos. Em outras palavras, é tão óbvio que não há desculpa Certo? para esses professores ou qualquer um outro ou ninguém, se não entendem a falácia da evolução. E ainda sobre essa nota, algumas pessoas perguntam sobre as tribos indígenas que estão no coração da Amazônia, que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Eu acredito que poucas partes do mundo não foram impactadas pelo Evangelho, mas pela discussão. Como podemos dizer que Deus é justo ao condená-las ao inferno se elas nunca tiveram a chance de ouvir o Evangelho? Mas nós vemos nisso Verdade. que Deus pode ser reconhecido na criação, e Deus se revela a qualquer coração que estiver buscando a verdade. Ele faz isso através de cristãos. Certo? Amém. Ele faz isso através de cristãos e por isso nós estamos pregando a palavra de Deus para milhares de pessoas através da Bíblia de Estudo do Expositor. Centenas de milhares de pastores do mundo inteiro. E para ajudá-los em relação a isso e por aí vai. Mas essa é uma boa pergunta. Eu me lembro de perguntar isso para o Mark Buntain e eu perguntei. Ele trabalhava na Índia e trabalhou até morrer ali. E assim, e as pessoas que nunca ouviram o Evangelho? E ele disse, irmão Swagger, eu já me perguntei isso 10.000 vezes. E ele disse, a única resposta que eu tenho é que se um coração estiver faminto por Deus, de alguma maneira o Senhor vai levar o Evangelho até esse coração. Se isso está certo ou não, eu não sei, mas nós sabemos que a maioria, infelizmente, no mundo hoje, não estão interessados na palavra de Deus, na obra de Deus ou no Senhor. E eles não estão interessados. Existem milhões de pessoas na América que não se importam e não estão nem aí.
mas de vez em quando existe alguém que está interessado. Amém. Nós vemos em Romanos capítulo 1 sobre a criação e em Romanos capítulo 2 a consciência do homem. Eu pensei sobre essa pergunta e eu fui criado em uma religião, eu diria. E se Deus pôde me alcançar, veja como uma vacina. Quando você se envolve com a religião, você constrói anticorpos contra a verdade. E se Deus pôde me alcançar e gerar em mim uma fome por Ele, em meu coração eu acho que Ele pode fazer isso em qualquer Isso. lugar. D.L. Moody disse que o homem não pode culpar a Deus por ter se escondido e usar isso como desculpa para a imoralidade. Alguns tentam usar isso. Sim, as pessoas tentam usar isso como desculpa. Se a sua escolha for não acreditar no Criador, então sim, você pode fazer qualquer A coisa. igreja precisa obedecer a Deus e levar o evangelho para todo homem, mulher, menino ou menina nesse mundo. Essa é a nossa responsabilidade e nós precisamos fazer isso. É por isso que fazemos tudo o que podemos aqui para levar o evangelho por todo o mundo. Quando eu comecei, quando essa rede de televisão foi iniciada, eu pensei, Deus, não conseguimos arrumar tradutores. E fazíamos de tudo, e nós temos uns 3, 4 ou 5 aqui que são excelentes, e agradeço muito a Deus por eles. E o Senhor certa vez falou comigo e disse assim, transmita o programa para outros países, pois existem outras pessoas Isso nesses mesmo. outros países que falam inglês. Não são todos, mas tem um bom número de pessoas que falam. E muitas pessoas assim serão salvas, e serão salvas no país delas, Amém. e serão os missionários dali. E é o que temos feito, e vamos continuar fazendo isso. Mas vocês estão certos, a consciência está aí, e a criação também testifica, e é o que estamos estudando. Mas ainda assim, não podemos considerar, de alguma forma Deus vai levar a mensagem para eles. Isso está errado. Nós precisamos ir por todo o mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Sim. Esse é o nosso chamado, foi isso que Deus nos chamou para fazer. E agradeço a Deus pelas milhares de pessoas, homens e mulheres, irmãos e irmãs, neste mundo que apoiam esse ministério Sim. para nos Amém. ajudar a fazer o que Deus nos chamou para fazer. E agradeço a Deus por eles, porque, sinceramente, esse é o chamado deles e de todo cristão na face da terra. Temos essa responsabilidade. E glória a Deus porque o Senhor está nos Amém. ajudando a fazer isso. Irmão Swagger, nessa última segunda-feira, eu estava assistindo a mensagem da cruz. Eu estava no meu escritório me preparando para a aula que eu ensino segunda, quarta e sexta. Mas eu entrei na live do Facebook e eu vi os comentários de quem estava assistindo. E as pessoas estavam dizendo, ei, eu estou assistindo da Geórgia, estou assistindo do Missouri, diferentes lugares. E uma mulher escreveu que ela estava assistindo do Kuwait. Olha só, Glória a Deus. E você sabe, e de vez em quando aparecem até mesmo comentários em árabe, na seção dos comentários. Então, somente por meio da nossa rede, por meio do Facebook, pelas plataformas das mídias sociais, pelo YouTube, o alcance que esse ministério está tendo. E eu acho que é por isso que Deus continua a expandir esse alcance, porque essa é a mensagem que precisa ser pregada por todo o mundo. E mesmo quando missionários não podem ir para a Jordânia ou para o Kuwait, de alguma forma essa rede chega até verdade. lá. E essa mulher assistindo do Kuwait chamou a minha atenção. E é possível que enquanto o Espírito de Deus se move, é possível ver milhares de pessoas sendo salvas em um programa, enquanto o Espírito Santo vai tocando as pessoas, tocando o Aleluia. coração das pessoas, que não tinha como ser feito há 100 anos atrás, porque eles estavam limitados ao número de pessoas que entravam no prédio.
e por aí vai. Mas hoje é fenomenal e temos que aproveitar essa oportunidade. Sim, sim. Temos sim. Aleluia. Muito bem. Leia o versículo 20 outra vez, por favor. Porque as suas coisas invisíveis, tanto o seu eterno poder quanto sua divindade, claramente se veem, Explica o versículo 19. sendo entendidas pelas coisas que estão criadas. É o que estamos falando aqui já há alguns programas. A criação exige um criador. As coisas criadas nos dizem que alguém criou isso. Alguém criou isso. Sim. E não foi o diabo. Não. Ele não é capaz de fazer isso. E concordando com aquilo que você disse sobre D.L. Moody, Deus não está brincando de esconde-esconde. Ele diz, eu estou aqui. Se você me buscar com todo o seu coração, você Isso vai aí. me achar. Aleluia. Glória a Deus. Isso aí. Pode continuar. Aleluia. Para que eles sejam indesculpáveis. A criação nos fala do poder eterno de Deus, que é óbvio para todos. Então o Senhor começa essa nova aliança que temos, nos dizendo que Ele é o Criador de todas as coisas e pode fazer o que é necessário. Ele tem habilidade para fazer isso. Quantas vezes nós ouvimos alguém que nos ligou ou nos escreveu e disse... Eu não sei como a minha Verdade. TV estava ligada no seu canal e você estava lá pregando Verdade. o evangelho Sim. centenas, milhares de vezes. Isso sempre Sim. acontece. Na última igreja que eu pastoreei, um dos meus diáconos, anos atrás, ele estava em uma penitenciária e ele tinha 30 minutos por dia para assistir televisão. E ele se deparou com o programa do irmão Swagger e ele assistiu por 30 minutos aquele culto e foi ali que ele entregou a sua vida ao Senhor. Hoje ele apoia esse ministério, mas isso foi anos atrás e ele foi salvo na prisão, assistindo televisão. Mas nenhum pregador podia nenhum entrar. pregador podia entrar, mas ele podia assistir. Ele só tinha 30 minutos por dia, então ele pegava só metade do programa, mas foi o suficiente, foi assim que ele É foi verdade, salvo. certo. Aleluia. O potencial é grandiosíssimo. E eu Sim. creio que o Senhor fará coisas grandiosas. Creio sim. Eu creio muito Sim. nisso. Mais do Aleluia. que já vi em toda a minha vida. Mas vamos continuar lendo. Por favor, continue, Dave. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Se o homem não entender a Deus em relação à criação, ele não vai entendê-lo em nenhuma outra coisa. Vamos continuar no próximo programa. Muito obrigado por nos assistir hoje. Não perca o próximo programa. Há uma batalha pela sua mente. São as políticas e a direção da esquerda, criando uma cultura de violência. Uma batalha pela sua alma. Há uma diferença entre edificar uma multidão e edificar a igreja. A informação que você precisa. Quanto mais pessoas bem informadas, melhor. Que disponham-se a falar. Eu quero que você escute, eu quero que você entenda. Jesus é a solução para a humanidade. Não há outra solução.